Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal um projeto de lei que interessa muito de perto ao Ministério Público Gaúcho. O PL 6.578/2009 diz respeito às investigações de organizações criminosas, meios de obtenção da prova, crimes correlatos e procedimentos criminais a serem aplicados. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça Luciano Vaccaro, que atua na promotoria de Erechim. Promotor Vaccaro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Obrigado, Marco Aurélio, uma satisfação também. Doutor Vaccaro, o senhor foi indicado pela administração do Ministério Público Gaúcho para representar a instituição nessas discussões sobre o projeto lá em Brasília. Como está a tramitação desse projeto? Qual o estágio? Sim, eu tive a satisfação de ser indicado, então, pelo Procurador-Geral do nosso Estado, o doutor Eduardo de Lima Veiga, para, numa reunião que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Congresso Nacional, representar a instituição, bem como a própria CONAMP e a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nos debates que estão e estavam acontecendo a respeito desse projeto de lei. A tramitação está, neste momento, aguardando o relatório do deputado designado para ser relator, deputado Vieira da Cunha, e nós acreditamos que na retomada do recesso, a partir de fevereiro deste ano, que o projeto tem, então, a sua tramitação retomada. E dá para o senhor dizer aqui para nós como foram essas reuniões em Brasília com membros da Polícia Federal, do próprio Ministério da Justiça, OAB e outras autoridades? Sim. Foi uma reunião convocada, marcada pelo deputado relator, deputado Vieira da Cunha, justamente para ampliar o debate, chamando essas instituições aí para estabelecer alguns marcos, né, algumas sugestões, coleta de informações por parte desse deputado para justamente subsidiá-lo na atuação, na formulação do relatório. Foi um debate muito produtivo, em que estivemos juntamente com essas instituições e cada uma delas dando as suas opiniões, enfim, as suas sugestões, aquilo que cada uma dessas instituições vê de bom, não é? E alguns aspectos que o projeto deve ser melhorado. Muitos debates ou se chegou a algum consenso? Não, na verdade foi uma reunião de trabalho sobre aquilo que já está posto, não é? E o projeto é de 2009, então muitos debates aconteceram, não é? Então esta foi mais uma etapa no processo legislativo aí do deputado buscar, então, subsídio para a sua atuação. E o promotor mesmo levou sugestões para essa Comissão de Constituição e Justiça. A pedido, né, da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, do próprio Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós fizemos um amplo estudo sobre esse projeto de lei e ali também, humildemente, estabelecemos algumas sugestões, demos algumas sugestões para o aprimoramento, na nossa visão, desse projeto. E qual a expectativa do Ministério Público Gaúcho quanto a esse projeto? Olha, esse projeto visa, sem dúvida alguma, aprimorar a sistemática atual. Nós temos a Lei 9.034, de 95, que já vai para 17 anos, então, de vigência, em que se estabelece, né, a organização criminosa, uma lei de combate à organização criminosa, mas que, com o andar do tempo, não é, e as investigações que vêm acontecendo, se entende pela necessidade de aprimoramento dessa regulação atualmente existente. E esse projeto, ele está revogando uma outra lei. Sim, a lei 9.034. Esse projeto ele é bastante amplo, né? Alguns institutos previstos na própria Lei 9.034, eles, neste projeto de lei, corretamente, eles são aprimorados, conceitos são dados, são formulados, visando, portanto, um melhor combate, um melhor enfrentamento às organizações criminosas que existem no território brasileiro. Certo.
Pelo que sabemos, com essa proposta, a pessoa que integrar, digamos assim, uma organização criminosa, ela terá uma pena de mais de 5 anos, independentemente de outros crimes que tenha praticado. Sim. Esta é uma inovação bastante importante do projeto de lei e se supera uma crítica que se fazia à legislação anterior. Na Lei 9.034 de 95, que trata do crime organizado, não havia um conceito de organização criminosa. Não havia um crime para quem participasse da organização criminosa. E isso ensejou vários debates na doutrina, na jurisprudência, enfim, a respeito de como é que se define uma organização criminosa. Na organização criminosa existente, que crime se imputa a ela? É o crime de formação de quadrilha ou bando do artigo 288 do Código Penal. Então havia essa dificuldade toda. Este projeto ele resolve isso, estabelecendo um conceito de organização criminosa que, na verdade, e a bem da verdade, já existia esse conceito no nosso ordenamento jurídico a partir de 2004, com o decreto 5.015 da Presidência da República, onde promulga no Brasil a Convenção da ONU contra o crime organizado transnacional. Nessa convenção se estabelecia um conceito de organização criminosa. Então, se utilizava, desde 2004, como uma convenção adotada no Brasil tem força de lei, se utilizava esse conceito desde 2004. Esta lei vem para resolver qualquer dúvida e estipula a definição de organização criminosa no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ao dizer: considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então, esse projeto de lei, ele vem a fornecer este conceito de organização criminosa, para resolver qualquer tipo de dúvida que pudesse ensejar e dirimir esse debate aí que existia. A partir disso, esse projeto de lei define um crime de participação em organização criminosa, cuja pena, pela redação atual, na fase que se encontra no Congresso Nacional, é uma pena de 4 a 10 anos de prisão. Há uma sugestão do Ministério da Justiça de baixar esta pena para 2 a 5 anos de reclusão, mas nós entendemos adequada a pena que está hoje na redação do projeto de 4 a 10 anos de prisão. Então, esse projeto tem de inovação e importante que deve ser ressaltado, primeiro, a definição de organização criminosa. Segundo, a estipulação de um crime para quem integra esta organização criminosa. Claro. E quais seriam outras novidades desse PL que o senhor julga interessante comentar aqui? O projeto de lei, ele estabelece uma ampla regulação de alguns institutos relacionados com os meios de obtenção de prova. Por exemplo, nós já tínhamos na Lei 9.034 de 95 a previsão legal da delação premiada, da colaboração do réu, do investigado com a justiça, não é? Com a apuração dos crimes, delação premiada. Nós tínhamos já o Instituto da Ação Controlada, dos agentes infiltrados, né? Das quebras de sigilos. Isso tudo nós tínhamos, mas sem uma definição, sem uma regulação, sem um esclarecimento. Este projeto de lei, no que inova e muito bem, é estabelecer uma ampla regulação desses institutos. Então, nós temos ali uma regulação da colaboração premiada, né? Uma terminologia nova a ser empregada. Então, colaboração premiada do investigado, do réu, para a justiça, ajudando a desbaratar a organização criminosa, estabelecendo ali algumas condições para isso, alguns requisitos para isso e regulando a forma, Marco Aurélio, como se dá ou como se dará isso. Não é um acordo entre o Ministério Público e
o investigado e o colaborador, juntamente com seu advogado, que passará depois pela homologação judicial. Então, esse é um aspecto importante de uma ampla regulação desse Instituto da Colaboração Premiada. Também nós temos uma regulação da ação controlada. O que é ação controlada? Quando o agente de polícia retarda a prisão, está vendo que um crime está acontecendo e retarda a sua atuação para justamente permitir que se constate mais, se comprove mais, se coletem mais meios, mais provas para demonstrar aquela organização criminosa. Então, isto é a ação controlada, também amplamente regulada no projeto. Os agentes infiltrados, que passarão pelo projeto de lei a ser só agentes de polícia, impedindo, por exemplo, que membros do COAF ou da ABIN possam atuar também como agentes infiltrados. Recebe ali uma ampla regulamentação também, estabelecendo os direitos do próprio agente infiltrado, os deveres, e aborda uma questão que, para o direito penal, sobretudo, enseja um debate muito grande, que é a questão de como o policial, o agente infiltrado, como se dá a solução jurídica para o fato de ele, durante a investigação que está acontecendo, infiltrado na organização criminosa, se, em razão dessa infiltração, passa a cometer delitos. O agente está infiltrado na organização criminosa e, para demonstrar lealdade a essa organização criminosa, muitas vezes, por ordem, terá que praticar um delito. Tá? Um roubo, um homicídio, crimes do gênero. Como fica a situação dele? Então, o projeto, ele ainda, neste aspecto, nós sugerimos, né, uma reformulação, porque o projeto estabelece como causa excludente da ilicitude em eventual crime praticado pelo agente infiltrado, ressalvado os crimes contra a vida, os crimes de tortura e crimes contra a liberdade sexual. Nestes crimes, se o agente infiltrado praticá-los, como integrante da organização criminosa de forma infiltrada, ele responderia por esses delitos. Claro. Nós entendemos que é uma situação muito complicada porque, evidentemente, que a organização criminosa, até para testar seus membros e a lealdade, vai obrigá-los a praticar delitos dessa natureza. Então, o agente infiltrado não teria exclusão nenhuma e responderia por esse delito. Claro. Nós entendemos, como sugestão, e o próprio Ministério da Justiça também assim propõe, que seria necessária uma causa não excludente da ilicitude, mas uma causa excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, né, em qualquer crime. E a legislação viria para regular todas as situações? Regula essas situações, sem dúvida. E algumas outras, não é? Como, por exemplo, a questão, e isto muito importante, Marco Aurélio, porque nós não podemos combater o crime organizado sem nos preocuparmos com os bens adquiridos, né, pela organização criminosa, fruto dos crimes praticados. Então, o projeto também prevê uma ampla regulação desse aspecto, do aspecto dos bens auferidos, né, comprados, adquiridos, enfim, bloqueio com proveito. Estabelece ali medidas de bloqueio de bens, né, apreensão de bens e perda de bens, com a possibilidade também de, nisto, uma inovação, até mesmo em relação ao Código do Processo Penal, da possibilidade de alienação antecipada desses bens apreendidos. Claro. Porque, por vezes, nós temos, por exemplo, aviões apreendidos, embarcações apreendidas, veículos automotores apreendidos que ficam em depósitos por longo tempo, até que se transite em julgado uma sentença condenatória, para só então declarar o juiz a perda desses bens. E aí a União vai vender, o Estado vai vender, não recebe mais nada por isso, porque já se perdeu o valor. Então, essa medida da alienação antecipada preserva o valor do bem e a perda será vantajosa, então, depois para o Estado ou para a União. Também este projeto de lei prevê a possibilidade do uso dos bens, no que já havia na Lei de Drogas, a Lei 11.343/2006, ela já prevê a utilização dos bens
por órgãos de investigação dos bens apreendidos durante a investigação, durante o processo até mesmo. Então, esta lei também de combate, o projeto de lei, né, de combate ao crime organizado, ele prevê também além da alienação antecipada, a possibilidade do uso pelos órgãos de investigação, devidamente autorizados pelo juízo, de usar justamente no combate a essas atividades. E falando em combate à criminalidade, na sua avaliação, qual a receita nos dias de hoje para combater o crime organizado? Olha, realmente nós temos que ter uma preparação do Estado, cada vez mais e melhor. Costuma-se dizer que o crime é organizado e o Estado não para combatê-lo. Então nós temos que ter uma atuação do Estado muito forte nesse sentido, procurar unir esforços entre as mais variadas instituições, a Polícia Civil, Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, todas as instituições que se destinam a combater o crime, a zelar pela segurança pública do Estado, da União. Todos esses órgãos eles devem se unir para, em se qualificando também, sendo dotados de recursos humanos e materiais, poder se dedicar cada vez mais ao combate dessa forma de criminalidade que é perversa, nociva, extremamente nociva à sociedade brasileira. Teria que haver um planejamento. Sem dúvida, sem dúvida. Precisamos planejar mais, precisamos planejar para que daqui 10 anos, daqui 20 anos, enfim, ter uma cultura realmente dedicada ao combate dessas organizações criminosas. E como o senhor vê hoje as ferramentas de investigação que estão à disposição do Ministério Público? À disposição do Ministério Público, nós temos hoje, no âmbito do Ministério Público, e falo agora do Ministério Público Gaúcho, nós temos os GAECos, que foram criados, estão sendo implementados, né, em todo o Estado, que são os grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. Nós temos o nosso núcleo de inteligência do Ministério Público e agora, recentemente, a criação de um sistema de investigação criminal, que é o SISCRIM, não é? No âmbito do Ministério Público Gaúcho, que contempla ferramentas para que cada promotor de justiça possa investigar alguns crimes decorrentes de organização criminosa. Se vier a ser aprovada esse PL, ele será suficiente ou falta mais em termos de legislação? Olha, às vezes nós constatamos uma diferença na prática entre a lei e a atividade lá na ponta, não é? Então, sem dúvida alguma, esse projeto de lei representa um significativo avanço, como já disse, mas ele dependerá da atuação desses órgãos, da união desses órgãos anteriormente citados para efetivamente investigar, para efetivamente combater essas organizações criminosas. Ela, como lei, como projeto de lei, contempla algumas ferramentas muito importantes. Vem a regular, dar tratamento a algo que estava omisso, carente de uma regulamentação. Mas a prática realmente é que vai dizer, dependendo, né, da qualificação de cada agente de polícia, de cada promotor de justiça, de cada juiz de direito ou juiz federal, procurador da República, enfim, no sentido de combater efetivamente essa modalidade de crime. Hoje nós não podemos falar em organização criminosa sem falar em lavagem de dinheiro. E eu sei que o senhor tem um trabalho muito importante em que desenvolve a questão da lavagem de dinheiro, a questão da repressão e também da prevenção desse crime. Sim. Eu tive, até por licença da nossa instituição, por 2 anos estudando na Espanha, onde fiz minha tese de doutorado em Direito Penal na Universidade Complutense de Madrid, a UCM, e agora, em 2011, defendi minha tese sobre o tema justamente de lavagem de dinheiro, onde tive a oportunidade de estabelecer ali um paralelo entre vários ordenamentos jurídicos, né, europeu, sul-americano, norte-americano, da legislação de combate à lavagem de dinheiro. E essa é uma ferramenta importante para o combate ao crime organizado, porque todos os bens oriundos do crime organizado, eles terão
mais cedo ou mais tarde, de passar por um processo de lavagem de dinheiro, justamente para permitir que esse bem seja utilizado pelo membro do crime organizado. Então, nós temos aí, e temos a lei brasileira, a Lei 9.613 de 98, que também, a nosso juízo, precisa ser aprimorada em alguns aspectos para poder justamente possibilitar a atuação da investigação, enfim, no combate ao crime organizado por esse viés, o viés da lavagem de dinheiro. E a respeito da investigação, Marco Aurélio, aproveito aqui a oportunidade para demonstrar minha preocupação, já que estamos falando de enfrentamento ao crime organizado, de combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, a minha preocupação com a tramitação de um projeto de emenda constitucional, a PEC 37 de 2011, que retira a possibilidade do Ministério Público investigar, o que é muito preocupante, estabelecendo que só a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, só a Polícia Judiciária poderá estabelecer ou realizar investigações. Nós entendemos que isso é um duro golpe no combate ao crime organizado, porque quanto mais órgãos nós temos com possibilidade de investigação, maiores ou melhores serão os resultados, em que a gente possa se unir com essas instituições, mas também poder investigar o que o Ministério Público vem fazendo nos últimos tempos de uma forma bastante atuante, não é? Na investigação. Inclusive, nós temos até, se não me engano, por um convênio com o Ministério da Justiça, no Ministério Público Gaúcho, um laboratório de lavagem de dinheiro justamente para a investigação desse tipo de crime. Então, é importante que o Ministério Público possa continuar investigando como vem fazendo. E outra coisa que não podemos esquecer é que no âmbito do Ministério Público existe também o GENICOC, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que eu tive oportunidade de fazer parte em 2002 desse grupo, que é justamente a reunião de todos os promotores de justiça por indicação de cada estado, alguns promotores de justiça que atuam ali no combate ao crime organizado, e teve uma operação nacional até no final do ano passado no combate da sonegação fiscal, com resultados extremamente positivos. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para aquele recado do Ministério Público em cima dessa análise, dessa situação do combate às organizações criminosas. Olha, Marco Aurélio, nós entendemos que o Ministério Público é uma ferramenta também importante, uma instituição importante no combate ao crime organizado. Nós temos cada vez mais nos dedicado a este ramo, né, a essa possibilidade de combate ao crime organizado, seja qualificando seus membros, seja dotando algumas unidades de recursos materiais para possibilitar, com ferramentas de inteligência, possibilitar a investigação. Então, nós entendemos que o Ministério Público pode assumir um papel de protagonista nesta investigação de combate ao crime organizado, porque realmente o crime organizado, ele corrói o Estado. Nós temos o crime organizado atuando fortemente na corrupção, no tráfico de drogas, no jogo, nos bingos, enfim, uma série de atividades às quais se dedica o crime organizado, que vão deixando a sociedade e aquele sentimento de impunidade que às vezes paira, porque há um volume muito grande de dinheiro circulando na mão ou nas mãos daqueles que participam das organizações criminosas, que daqui um pouco eles são às vezes os benfeitores no seu bairro, na sua cidade, e que por trás dele há todo um crime sendo praticado, e que isso leva às vezes a sociedade até comparar que possa valer a pena se dedicar a esse ramo de atividade. Então nós não podemos permitir que esse tipo de situação permaneça no nosso Estado, no nosso país, e nós precisamos realmente nos dedicar a isso. Seja através da legislação que vem sendo aprimorada, mas principalmente pela atuação das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, no combate, no enfrentamento a esta forma perversa de crime que paira na nossa sociedade. Ok. Promotor de Justiça Luciano Vaccaro, que atua na Promotoria Criminal de Erechim. Muito obrigado pela sua participação.
pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!